Bom dia, queridos, bom dia, amigos, irmãos amados, que a paz de Cristo reine no seu coração, que o amor de Deus, aleluia, bendito seja, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sua casa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por mais um dia, louvado seja o nome do Senhor. Recebe aí, em nome de Jesus, a bênção sobre a tua vida, a cura, a libertação, a paz no seu coração, a alegria no seu espírito. Receba aí, no nome de Jesus, declaro e profetizo sobre a tua vida as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa live para que outros como eu, como você, possamos também estarmos juntos dentro dessa devocional para aprendermos a palavra, recebermos as bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Compartilhe, chame alguém para ouvir essa live, essa palavra que nós vamos ministrar hoje para a tua vida. Jesus compara aquele que ouve a palavra dele praticar como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, a partir do 24. Quando o homem ouve e põe em prática a palavra de Deus, é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Tem alicerce, tem estrutura, tem firmeza, tem fundamento. Vem o vento, corre os rios, combate a casa e a casa fica de pé, não cai, tem firmeza. Porque a pessoa que é edificada em Cristo, na rocha, na palavra, e firmeza, não só ouve, mas pratica. Não adianta ouvir, entrar por aqui, sair por aqui, entrar por aqui, sair por aqui, não adianta nada. Pode ficar anos e anos na igreja, pode nascer na igreja, mas se não ouvir Deus, não vai adiantar nada. Se não praticar a palavra, não vai resolver nada. Vai ficar na mesmice a vida toda e não vai para o céu ainda. Então, não é porque eu nasci na igreja, você nasceu na igreja, eu tenho um pai crente igual Timóteo, as mães. A mãe e a avó era crente, fervorosa, mas ele teve encontro com Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Viu? Teve encontro com Deus através do apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus Cristo usou poderosamente a vida de Timóteo, servo cheio do Espírito Santo. Então, quero dizer para você, não é porque você está numa igreja ou é filho de crente que você vai ser salvo. Não. Você precisa ter encontro com Jesus. Quer ver aqui? Vou ler com você no capítulo 3 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ver qual versículo nós vamos ler aqui. Aqui no versículo 10, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então veio o Senhor e ali esteve. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou, como da outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Olha que coisa linda, vou ler de novo. Então veio o Senhor ali, e ali esteve, aonde? Ali com Samuel, né? E chamou, como das outras vezes já tinha chamado, Samuel, Samuel. E disse ele, fala, porque o teu servo ouve. Quem era Samuel, gente? O filho de Ana. Milagre. Samuel foi um milagre, porque nasceu de uma mulher que não podia ter filho, estéril. Tinha seu ventre seco, não podia. Mas nós falamos a respeito dela esse dia, não vou voltar muito, mas só para lembrar você. Ana era uma mulher amargurada, angustiada, estava depressiva, porque a sua rival Penina irritava todos os dias da sua vida, porque podia ter filho e ela não, e ela estava naquela angústia. Tinha um marido que amava ela muito, muito mesmo, dava porção dobrada, dizia que amava, mas ela não estava satisfeita porque ela queria ser mãe. Ela tinha uma frustração dentro dela que causou uma amargura tão forte que ela não tinha alegria. E o que ela fez? Fez um voto, que eu falei esse dia a respeito do voto, né? Muito forte a palavra que Deus deu esse dia sobre o voto. E ela subiu na presença de Deus, não ficou na festa, junto com os demais, que costumavam ficar ano a ano, iam fazer, né, o sacrifício para Deus, e ela foi no templo orar. E ela ali se despejou, ali se derramou, ali ela não conseguia falar, mas a sua alma gritava por socorro.
e o Senhor veio de encontro dela e ouviu a oração. Ela saiu dali, ela teve relação com seu esposo Eucana, e ali então ela engravidou de Samuel. Nasceu de uma forma sobrenatural, nasceu de uma forma milagrosa, não é? Fruto do quê? De oração, presta atenção. Fruto de oração, fruto de um voto. Tá entendendo? Fruto de oração, fruto de um voto, um milagre. Então, quando ela desmamou a criança, ela levou para o templo, como ela havia feito o voto com Deus, prometido para Deus, que ela prometeu, ela cumpriu, que ela votou, ela pagou. Sim ou não? O que Deus falou esse dia, votou, pague. Não fique devendo para Deus, para ninguém, né? Podemos ficar devendo para ninguém, muito menos para Deus. Ela pagou. Foi fácil para ela? Eu tenho certeza que não. Veio aquela criança maravilhosa, linda, aquele menino, Samuel. De repente, né, lembrou, fiz voto, tem que pagar. Foi lá, depois que tirou da amamentação, e levou para o templo e deixou a criança lá, para ser cuidada pelo sacerdote Eli na época. Só que acima de um sonho de uma mulher, de um voto de uma mulher, de uma oração de uma mulher, querido, acima disso tinha um projeto de Deus. Preste atenção, essa palavra é forte. Deus falou comigo agora de manhã. Falei, Deus, que palavra é essa? Porque se Deus está falando, alguém está precisando ouvir. Que a gente pensa que porque o pai e a mãe são da igreja, também nasci, minhas filhas são assim. Porque eu me converti com 16 anos. Então, quando me casei, já era cristã, meu esposo também era. Então, minhas filhas nasceram num lar cristão. Ensinei a palavra, levei na escola bíblica, cresceram, casaram com nomes de Deus também. Glória ao nome de Jesus. Mas isso não significa que porque ela é filha de crente, pai e mãe crente, que elas já eram cristãs ou crentes. Não, isso não significa que porque eu era evangélica, minhas filhas não precisavam ter encontro com Jesus. Não, nós precisamos ter encontro com Jesus. Paulo era religioso, mas ele teve encontro com Jesus e a vida dele mudou, porque ele nasceu de novo. Então esse menino chamado Samuel, ele foi para o templo que a mãe entregou como voto que ela havia feito para Deus, porém ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Não é porque nasceu de um sonho, não é porque nasceu de um voto, de oração, porque a mãe era uma mulher de Deus, que aquele menino lá também automaticamente era um menino de Deus. Não, Deus tinha um projeto na vida de Samuel. E certa vez ele estava dormindo, os versículos anteriores, quando ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Ele achou que fosse ali. Se levantou e foi lá. Sim, Senhor, por que o Senhor me chama? Eis-me aqui, Senhor. Ele não entendeu muito bem, falou, vai dormir, não foi eu que te chamei, não. Foi a segunda vez. O Senhor chamou, Samuel, Samuel, ele foi, levantou de novo, falou, eis-me aqui, Senhor. Ele falou, não chamei você. Ficou sem entender. A terceira vez, no versículo, aqui, deixa eu ler o 7, vai. Porém, Samuel ainda não, ó só, conhecia o Senhor. Meu Deus, é forte isso demais, querido. Tá vendo? Não é porque eu tenho pai crente, mãe, se bem que eu não tive, né? Graças a Deus, o Senhor me usou para ganhar meu pai, minha mãe, minha família para o Senhor, né? Mas aqui está dizendo assim, ó, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi ali pela terceira vez e diz, eis-me aqui, Senhor, por que tu me chama? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez, ele estava sem entender, primeira vez, segunda vez. Ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor ainda, Samuel. Já era um moço, já era um menino, um jovem. Nunca tinha ouvido. E olha que ele nasceu de oração, fruto de oração, milagre. Porque Deus abriu a madre da sua mãe, que fez um voto, nasceu de um voto, mas ele ainda não tinha ouvido e não conhecia Deus. Olha isso, querido. Bendito seja. Todos nós precisamos ter um encontro com o Senhor. Abraão, ele teve encontro com Deus, quando Deus chamou e disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, fez ali uma promessa, e a partir daquele momento ele conhecia a Deus, porque seu pai era idólatra. Ele vivia num lugar
de povo idólatra. Por isso que Deus falou com ele e já tirou ele de lá. Falou, sai daqui, vai para outro lugar. Paulo também, como eu citei aqui, era uma autoridade, respeitado, um fariseu, mas começou a perseguir os cristãos, porque achava que estava certo. Mas um dia ele teve um encontro impactante com Jesus, que ele caiu por terra, no rosto no chão. E o Senhor falou, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra aguilhões. E ele disse, o que és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a partir daquele encontro, a vida de Paulo mudou. Mudou totalmente. Saulo, o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que entregou a sua vida pelo amor de Cristo e pelo amor do Evangelho. Aqui Samuel era um menino bom, era um menino que nasceu, sabe, de uma forma milagrosa, sobrenatural. Era um menino que nasceu de oração, de clamor, de lágrima. Era um menino que nasceu de um voto que a sua mãe fez com Deus. Ele estava no templo, sob a responsabilidade agora do sacerdote Eli, que ensinava a respeito de Deus, do seu sacerdócio para ele, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Tanto é que ele não compreendeu a primeira vez, e ele foi lá. Eis-me aqui, Senhor. Eu não chamei você, volta a deitar. Segunda vez, eis-me aqui, Senhor. Quando Samuel, volta a deitar, não te chamei. Pela terceira vez, eis-me aqui, Senhor. Volta a deitar, não te chamei. Aí o sacerdote demorou também, né? Porque, fazia tempo que também o sacerdote não estava ouvindo a voz de Deus. Seus filhos estavam no pecado. Hófni e Finéias, né? Foi um fim trágico dos três. Por quê? Porque não estavam mais ouvindo a voz de Deus. Mas Samuel nunca tinha ouvido. Ele era inocente nesse caso. Mas quando o sacerdote entendeu, ele falou para ele, quando você ouvir novamente, você fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Tá vendo, querido? Tá vendo, amado? A importância de você ter um encontro pessoal com o Senhor. Você lembra de Jeremias? Jeremias falou que Deus falou para Jeremias, ali no capítulo 1, que antes dele nascer, o Senhor já tinha constituído ele como profeta. O Senhor já tinha um projeto. Quero dizer para você que Samuel era um projeto, Gideão era um projeto, Davi era um projeto. Não só pelo desejo da mãe ter um filho, mas o projeto, o plano de Deus, querido. Você e eu não viemos ao mundo por um acaso. Não porque eu quis nascer, mas porque Deus quis que eu nascesse. Eu estou aqui com um propósito, por um propósito. Você está aí por um propósito. Claro que sua mãe quis. Claro que seus pais quiseram, projetaram, sonharam. Talvez não, né? Infelizmente tem pais ou mãe, que não desejava, mas agora ama o filho. É que veio uma situação complicada. E às vezes o filho sente, a filha sente rejeição, porque eu não planejei essa gravidez, veio. Não, nunca. É plano de Deus, é projeto de Deus, é plano de Deus, é projeto de Deus. Acima de um sonho, acima de oração, acima de um voto, está o projeto de Deus. Deus tinha um projeto na vida de Davi. Deus tinha um projeto na vida de Samuel, porque Eli já não estava mais fazendo a vontade de Deus, deixando os filhos pecar deliberadamente, fazia tudo errado, Hófni e Finéias, que nós conhecemos a história, que houve uma guerra, os filhos dele morreram na guerra e vieram avisar, levaram a arca da aliança, era a presença de Deus, representava, agora é Jesus, né, em nós, mas representava a presença de Deus, agora é Deus em nós, né? Nós somos a arca, carregamos a presença, glória a Deus. Mas antes era assim, aonde iam levava a arca, e a arca foi roubada, mataram os filhos do sacerdote Eli. E Eli era muito obeso, muito grande, já estava bem velho, estava sentado, ele ficava sentado. E houve a guerra, ele não foi, mas seus filhos foram. Seus filhos comiam o sacrifício de Deus, seus filhos pecavam, se prostituíam, faziam tudo errado na tenda da congregação. Olha o perigo das pessoas brincar com Deus e achar que Deus não está vendo.
Olha o perigo das pessoas muitas vezes viver de uma forma, sabe, impensada, como Deus falou esses dias. Não pensa nas consequências, naquilo que faz, na presença de Deus. Age de qualquer maneira, continua pecando, falando palavrão, bebendo, fumando, prostituindo, adulterando e tanta coisa, falando mal dos outros, que também é pecado. Tem gente que fala, é pecado. Não, claro que tem as suas consequências. Mas se você pega uma pedra desse tamanho e uma pedra desse tamanho enorme e joga no rio, as duas vão no mesmo lugar. Pecado é pecado, pecado tem nome, precisa ser confessado e abandonado. Mas aqui nesse caso, os filhos pecavam contra Deus deliberadamente e o pai encobria. Quantos pais encobrem o erro dos filhos? Faz vista grossa. Precisa corrigir, sim. Precisa chamar atenção, sim. Se for pequeno e precisar de umas varadas, precisa umas varadas, sim. Precisa de castigo, sim. Tirar alguma coisa que ele mais gosta, sim. Para que cresça uma mulher, um homem de caráter, vergonha, com brio, honesto, servo, temente ao Senhor. Precisa. Mas ele não, ele alisava o pecado dos filhos, protegia, porque o pai e a mãe é muito coração. Às vezes o filho está fazendo coisa errada, mas porque é filho ou porque ele é rebelde, se levanta contra o pai, e acaba dominando pai e mãe. Acaba fazendo, sabe, o pai e mãe de tapete. O pai vai falar, a mãe vai falar, não escuta, ainda se levanta contra, é capaz até de hoje em dia, né, infelizmente. Você sabe o que está acontecendo, né? Filhos matam o pai, jogam o pai, põe lá no asilo, enfim, não obedece, não honra. Mas o Senhor diz para nós, ali em Provérbios 22:6, que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho, para que quando ele crescer ou envelhecer, ele não se esqueça dele, não se desvie. E mesmo que saia, ele vai voltar um dia. Porque aprendeu com o pai e com a mãe. Aprendeu. Então, esse caso aqui, Samuel, a mãe recebeu esse milagre, a resposta de oração, a resposta de um voto, cumpriu o voto, levou para o templo, deixou ali, uma vez por ano, ela levava uma túnica para ele, ia crescendo, né? Conforme ia crescendo, a mãe levava uma túnica. E aí teve um dia que ele estava dormindo e o Senhor falou com ele, mas ele não entendeu, porque ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Mas quando ele entendeu, falou, quando você ouvir o chamado, você fala que o teu servo ouve. E o que Deus queria revelar para Samuel? O pecado da casa de Eli. Deus tinha um propósito, não estava mais em condições de permanecer daquele jeito a casa do Senhor. Porque Eli estava pecando, seus filhos estavam pecando. E como eu já disse, ele encobria o pecado dos filhos, que comia o sacrifício que era oferecido para Deus, que se prostituía com as mulheres na porta da congregação, da tenda da congregação. Então, querido, estava tudo errado. Deus já tinha projetado o menino Samuel para poder assumir o sacerdócio. Deus tinha um plano, se entende o que Deus está falando? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto acima do sonho dos seus pais, acima da oração dos seus pais, acima de, sabe, uma realização dos seus pais, que é planejar um filho. Deus tinha e tem um projeto na minha, na sua vida. Deus também tinha na vida de Eli, na vida dos seus filhos, mas seus filhos pecaram. Então, como eu estava dizendo aqui, o que aconteceu? Eles para a guerra, roubaram a arca, os filisteus roubaram a arca, não bastasse, mataram os filhos. E quando vieram dar notícia para Eli, ele estava sentado na cadeira e disseram para ele matar os seus filhos na guerra. Seus filhos morreram. Ele já ficou em choque. Mas quando disseram para ele, olha, foi roubada a arca, ele caiu para trás. Quando disseram a arca de Deus, a arca da aliança foi roubada, ele tombou para trás, quebrou o pescoço e morreu. Acabou, querido. E como não bastasse isso, a esposa de um dos filhos estava grávida. E aí o que aconteceu? Quando ela soube que o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro morreu, a Bíblia fala que se apressou o parto dela. E ela então
teve a criança e colocou o nome de Icabô. A glória de Deus se foi de Israel. Icabô, a glória de Deus saiu de Israel. Olha só que coisa forte. E a mulher morreu também. Só Deus para ter misericórdia. Pai querido e santo, tem misericórdia de nós, Pai. Mas o que eu quero dizer aqui é o chamado. Deus tinha um chamado para Gideão, Deus tinha um chamado para Davi, Deus tinha um chamado para Daniel, Deus tinha um chamado, né, como eu falei para Jeremias, quando ele disse, Senhor, não sei falar, eu sou uma criança ainda. Não fale que você não sabe falar, eu vou pôr palavra na sua boca. Eu vou pôr palavra na sua boca. Eu já te constituí desde o ventre da sua mãe como profeta sobre Israel, entendeu? Então Deus já tinha um plano. Eu sei que Deus tem um plano para mim. Você tem que entender que Deus tem um plano para você, querido. Por isso que a luta é grande. Porque o inimigo quer roubar aquilo que Deus já deu. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Que coroa? O que você tem? Um chamado. Deus te chamou. Por isso que a luta é travada, que muitas vezes fala, não vou suportar, não vou aguentar. Mas vai, porque Deus te chamou. Deus me chamou. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza no meu coração que Deus me chamou com um propósito. E eu estou aqui, e sempre digo, eis-me aqui, Senhor, como falou o Samuel. Quando pela terceira vez Deus chamou, Samuel, Samuel, ele ouviu aquela voz. E como ele já tinha instruído, ele disse, fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. E então Deus revelou tudo que estava acontecendo, estava por acontecer. E a partir daquele momento ele foi preparado para assumir o sacerdócio na presença do Senhor sobre Israel. E foi um grande homem de Deus. E foi um grande profeta, um grande sacerdote, que ungiu a Saul, depois que ungiu o rei Davi, o qual Deus tinha escolhido para reinar sobre Israel. Enfim, foi um grande homem, mas tinha um chamado. Quero dizer que Deus tem um chamado para a sua vida. Quem sabe você está ouvindo a voz de Deus, não está entendendo, igual ele, não estou entendendo, Senhor, mas o Senhor está te chamando. E Ele tem um projeto na tua vida maior do que o seu. Ele tem um sonho para você maior do que o seu. Ele tem um plano maior do que o seu e melhor. Que os planos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é perfeita para nossas vidas, queridos. Viu? Você não está aqui por um acaso, querida. Entenda isso, meu amado. Eu sei o que eu estou falando, porque Deus me fala. Aleluia. Falou comigo nessa caminhada que eu estava caminhando. Samuel, chamado. Não é por ter pai crente que vai para a igreja que você salva, não. Eu sempre digo isso. Não é. Minhas filhas tiveram encontro com Jesus, elas pediram o batismo, elas se batizaram, elas seguem o caminho do Senhor. Assim seus maridos. Está entendendo? Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter um encontro real com Jesus. Ele nos chamou para isso. Não é porque eu estou dentro de uma igreja, querido, que eu vou ser salvo. Tem que ter encontro verdadeiro com Jesus. Como Saulo teve, tantos esses homens que eu disse, essas pessoas. Né? Então você precisa ter encontro com Jesus. Não se apoie na sua mãe que é crente, no seu pai, no sentido de ser salvo. A minha mãe, ela é crente, ela vai me salvar. Não vai. Meu pai é crente, ele vai me salvar. Não vai. Ah, eu estou dentro da igreja, eu vou me salvar. Não vai. Mas é um encontro com Jesus. Quando eu e você tivermos um encontro particular com Jesus, entregar a minha vida para Jesus, você entregar a sua vida para Jesus, você ter um encontro real com Jesus, é que Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, é que você vai ser salva. O Senhor tem um chamado forte para a sua vida, glória ao nome do Senhor. Não sei se é para pregar a palavra dele, se é para louvar o nome dele, se é para ser um missionário, um músico na casa do Senhor, um intercessor da casa do Senhor, um obreiro da casa do Senhor, não sei. Mas o Senhor tem um chamado para você, querido. Está entendendo? Ana foi usada por Deus, assim como Maria foi usada por Deus. Maria foi usada por Deus para gerar o Salvador. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Assim como Isabel foi usada por Deus para gerar quem? Um profeta,
que o próprio Jesus disse que nunca houve um profeta como João Batista, que precedeu a sua chegada. Né? O Senhor usou essas pessoas, usou Ana para trazer Samuel, o grande profeta e sacerdote. Deus usou minha mãe e meu pai para me trazer nesse mundo. Glória ao nome do Senhor. Deus usou seu pai e sua mãe para te trazer nesse mundo. Está entendendo? Que maior é o projeto de Deus que os projetos dos seus pais. Maior é o projeto de Deus que o projeto, sabe, que da vida dos seus filhos, que o seu projeto. Nós não nascemos por acidente. Nós não nascemos por uma casa. Eu estou aqui, não sei por que eu vi no mundo. Deus sabe por quê. E você vai compreender. Por quê? Porque existe um plano, existe um propósito. Por que Deus enviou Jesus? Para salvar. Por que Deus usou a Isabel para trazer João Batista para anunciar a chegada do Messias? Por que Deus usou a Moisés para libertar o povo do Egito? Está entendendo, Glória? Por que Deus usou a Joquebede para colocar um cestinho de vinho no rio e chegar na mão da princesa, a filha de Faraó, e ele ser instruído com toda a cultura egípcia? Porque o Senhor ia usar ele para tirar, ali dentro do palácio, para tirar o povo dele que estava no Egito. Glória a Deus. Por que Deus usou Davi para reinar sobre Israel? Para da descendência dele chegar a Jesus. Olha, querido, Deus tem um propósito, Deus tem um plano maior que o seu, para a sua vida, para os seus filhos, um chamado. Deus usou Ana. Ana mal sabia. Ela só queria ter um filho, queria tirar aquela vergonha, queria. Eu quero ter um filho. E o Cano diz, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele falou, eu sei que você me ama. Eu não tô, sabe, duvidando do seu amor, mas eu quero ter filho. E ela chorava. E Ana chorava. Mal sabia ela que Deus já tinha um projeto para a vida dela. Aí então ela foi tocada de fazer um voto, ela foi tocada de subir no templo, ela foi tocada de se prostrar, ela foi tocada de se derramar, ela foi tocada de clamar e falar, Senhor, eu estou amargurada, eu quero um filho. E Deus, através de Eli, naquele momento, disse, então vai, seja conforme o desejo do seu coração. Ela saiu feliz, porque ela tinha certeza que Deus havia respondido a sua oração, mas é que Deus já tinha um projeto. Deus queria usar um filho que ela nunca teve, que agora ele ia ter. O Senhor ia abrir o amado dela para trazer Samuel para o mundo, porque Deus já tinha um projeto de fazer o filho Samuel ser um grande sacerdote e profeta daquele tempo, que ia substituir Eli. E não queria que Ofni e Finéias, os filhos dele, assumissem de maneira nenhuma, porque se Eli morresse, um dos filhos ia assumir como sacerdote. E como ele estava em total pecado, total, blasfemavam contra Deus, fizeram coisas terríveis, abomináveis. Então, eles morreram. Quem foi que assumiu? O filho de Ana. Quem foi o filho de Ana? Samuel. Aí Deus chamou Samuel. Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca. Por isso que ele não identificou o primeiro momento, o segundo momento e o terceiro. Ele falou, ô Eli, você está me chamando? Eis-me aqui, Senhor, né? Chamava. Eis-me aqui, Senhor. Eu não te chamei. Volta a dormir. Samuel, Samuel. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Eu não te chamei. Volta a dormir. Outra vez, Samuel, Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Não, eu não te chamei. Aí ele falou, peraí. Se você ouvir mais uma vez, você fala, sim, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Porque ele entendeu. É Deus chamando o menino. Ele entendeu. É Deus falando com o moço. E naquele momento, então, ele diz, eis-me aqui. E a partir de então, ele se tornou grande profeta e sacerdote Samuel. Ouviu Deus, passou tudo como profeta, o que Deus iria fazer na casa de Eli, e fez. Infelizmente, mas fez. Porque não havia mais obediência e temor, não havia reverência mais. E hoje em dia nós temos visto isso, querido. Não há mais temor, não há reverência, não há mais respeito a Deus. As pessoas fazem o que querem, falam o que querem. Só Deus para ter misericórdia. Mas na casa de Eli, todos morreram. E o sacerdote e o profeta
filho da Ana, filho de um sonho, mas acima de tudo um projeto de Deus, começou a estar ali no templo como sacerdote. Então, querido, quero dizer para você, para finalizar, você é escolhida, você não nasceu por uma casa. Minha mãe não queria, ela queria me abortar, já escutei muito isso. Deus, acima da mãe, do pai, tinha um propósito, um projeto. Por isso que você sobreviveu. Você veio também, muitos nasceram pelo amor de um casal, um projeto, um plano deles. Olha, nós vamos ter um filho esse ano, vamos planejar certinho também, mas não foi. Acima de tudo, do amor do pai e da mãe, ou até de uma pessoa que acha que foi um erro, foi fora de tempo, não é. Pense, plano de Deus, projeto de Deus. Você não veio ao mundo à toa, em vão, para nascer, viver, morrer. Nascer, viver, morrer. Não, eu vim com um chamado, eu vim com um propósito. Você veio com um chamado, você veio com um propósito. E o Senhor ama a tua vida. Se entrega para Ele. Porque, como eu disse no início, não é porque você está dentro de uma igreja ou é filho de crente que você vai ser salvo, mas é por ter um encontro real com Jesus. Samuel nasceu de uma mãe que cria, de uma mãe que fez um voto, mas ele chegou o tempo de que ele pela primeira vez ouviu o chamado de Deus e atendeu o chamado, foi um grande servo. Assim também, assim Paulo, assim Gideão, assim Davi, assim, e assim vai, querido. Então Deus tem um plano, pode ver, em tudo Deus tem um plano. Falei de Abraão, Josué, enfim. Então saiba, Deus tem um propósito, por isso Ele te chama. Tenha um verdadeiro encontro com Jesus, porque Ele te chamou com um propósito. Amém, querido? Vamos orar? Querido Deus, eu quero apresentar ao Senhor todos os objetos que teus filhos têm colocado. A água, foto, peça de roupa, chaves, Senhor, currículo e carteira, tudo eu coloco diante de Ti. Que o Senhor venha abençoar. E abençoe essa vida, abençoe esse lar. Que ele e ela possam entender que tem um chamado, um propósito grandioso na vida dele e dela. Por isso que muitas vezes sofre tanto, porque não entendeu ainda o teu chamado. Mas que nessa manhã, ele e ela, nós possamos entender e possamos atender o teu chamado e fazer o teu querer e tua vontade. Assim oro com fé, pedindo a sua bênção e já agradeço para a sua glória. Amém, queridos? Passe essa mensagem para alguém, para ouvir também o que você ouviu. Amém? Quem sabe essa pessoa está tão assim, poxa vida, não devia ter nascido. Minha mãe não me queria. Já ouvi muito isso. Meu pai não me queria. Não. Eu sou uma rejeitada, sou um rejeitado. De jeito nenhum. Deus escolheu você. Passe isso para alguém. Precisa escutar. Foi Deus que planejou. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então, queridos, fique com Deus, permitindo o Pai, nosso Deus. Amanhã estarei de volta trazendo a palavra de Deus para você, conforme a vontade do Senhor, não a minha. Amém? Então, beijo no coração, vocês fiquem com Deus na paz de Cristo e até amanhã, se Deus quiser.